Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Sim, e nessa série de programas agora queremos conversar sobre Deus, sobre os atributos de Deus. E um dos atributos, uma das características de Deus é o amor. Deus é amor. Esse amor tão grande, esse amor tão maravilhoso, esse amor que é derramado em nossos corações, esse amor que se manifesta entre os homens, entre nós, este amor que é a maior prova do caráter de Deus, este amor que nos leva a conhecê-lo e este amor que nos leva a desfrutar de uma vida feliz quando amamos. No programa de hoje, conversaremos sobre um tipo de amor, o amor de mãe. Quem punha este amor no coração de uma mãe? Como pode uma mãe amar tanto ao filho a qual ela deu à luz? O amor de mãe. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para entender um pouquinho mais a respeito deste grande Deus que nos ama, que nos deu o seu amor e que deu às mulheres o amor de mãe. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus é amor e sabemos que o seu amor é grande demais. O que é amar? Amar seria apenas um sentimento. Nós vamos ver que na palavra de Deus é mais que isso. É um mandamento. Mas como amar? Como amar? Sabemos que Deus é amor. E sabemos que quando nós cumprimos o propósito de Deus, a cada momento, em cada dia, em cada desafio à nossa frente, nós vamos experimentando o cumprimento da vontade de Deus, o amor de Deus. O amor de mãe, nós vamos ver que é um amor especial que Deus derramou no coração da mulher. O amor de mãe. As meninas gostam de brincar de boneca, de trocar a roupinha das bonecas, de fazer comidinha, de arrumar a casinha. É assim que as meninas gostam, já preparando a sua missão de mãe, de dona de casa, de esposa. É algo tão natural a observar a sua mãe, a observar em casa como a mãe trata o pai, como a mãe trata os filhos. Então, a criança toma a bonequinha, aperta no peito e canta. Hoje nós sabemos que muitas coisas têm sido trazidas para as nossas crianças para desvirtuar os princípios tão puros que Deus colocou na raça humana. Os princípios tão puros que Deus colocou na família, pois Ele criou a família. Ele fez o homem, a mulher. Deu a mulher como esposa para o homem e disse, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E o Senhor disse, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Multiplicai. Vocês vão ter filhos, filhos. E nós vemos a bênção que é ser mãe. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz através da carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, de 13 a 15, a missão de ser mãe. Está escrito assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e em amor e santificação com bom senso. Aqui Deus está falando que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas Eva sim.
Eva acreditou na serpente, Eva acreditou e cedeu à tentação e levou o seu esposo também a cair na transgressão. Mas Paulo fala algo aqui tão interessante. Ele diz que a mulher será preservada pela sua missão de mãe. A missão de mãe preserva a mulher. Hoje nós vemos a família entregando a educação dos filhos para a escola, para a creche, entregando o seu bebezinho para outros cuidarem, entregando os filhos para outros ensinarem. E aqui está dizendo que a mulher seria preservada na sua tarefa de ser mãe. É a mãe que passa mais tempo com o filho, ou deveria ser. Nós, até bem pouco tempo, até a minha época, por exemplo, de criar os filhos, a maioria das mulheres estava em casa cuidando dos seus filhos, cuidando dos bebês, amamentando, cuidando. E hoje a gente vê a maioria das mulheres se casam tarde, às vezes têm os filhos bem tarde, e assim que a criança vem, ela tem o seu trabalho, ela tem só a licença maternidade de alguns meses, e assim que passa a licença maternidade, o bebezinho já vai para a creche. Aí a mãe diz, mas a creche é muito boa, a creche é de gente muito especial, a creche é de pessoas cristãs. Mas aqui a palavra está dizendo, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. A missão de mãe não é só na concepção do filho. A missão de mãe não é só no nascimento, não é só o período em que ela está amamentando, mas é a mãe que vai ensinar a andar, ensinar a falar, ensinar a comer, ensinar os bons modos, é que vai educar. Assim foi planejado por Deus. E hoje nós vemos a questão de delegar, alguém já disse, delargar os filhos para a creche, para professores e enchendo as crianças de tantas atividades. Então as crianças, elas vão para a escola, vão para a ginástica, vão para o balé, vão para a luta, para o taekwondo, para o judô, vão para o inglês, vão para tantas coisas. Quase não sobra tempo para as crianças e para as mães estarem juntas. A mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu tive a experiência tão linda de poder criar os nossos filhos no caminho do Senhor e vê-los tendo uma vida reta, uma vida bonita, e também o mesmo acontecendo com os nossos netos. A gente precisa olhar o futuro e saber que é um grande privilégio ser mãe. A Bíblia nos dá o relato de duas mães. Vamos ver essas duas mães aqui, em 1 Reis, capítulo 3, 16 a 22. Bem, elas não vêm de um lar estruturado. Estas duas mães são prostitutas. Diz assim, então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não,
mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Bem, esta história aqui veio diante de Salomão para julgar. As duas prostitutas, mas ambas, apesar da prostituição, apesar de uma vida totalmente questionável, elas tiveram filhos e queriam preservar os seus filhos. Qual a importância de um filho para uma prostituta? Sim, o filho, principalmente homem, iria crescer e cuidar da sua mãe, iria crescer e trabalhar, iria poder tirar a mãe daquela vida que ela levava como prostituta. Então, aconteceu o que nós lemos aqui. Ambas estavam diante do rei, porque uma delas foi dizer para o rei: olha, ela disse que o filho é dela, mas eu sei que é o meu filho, esse que está vivo. E o dela, ela deitou em cima dele e ele morreu. E a outra dizia: não, o morto é seu e o vivo é meu. Que faria Salomão? Como ele iria julgar aquela causa? Vamos ver? Continue o relato. Então, seguindo o texto, diz assim, 1 Reis 3, 23 a 28. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho e o meu é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e a metade a outra. Então, a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bem, Salomão compreendia bem o que era o amor de mãe. Então ele trouxe um desafio. Bem, uma diz que o morto é da outra, o vivo é dela, então vamos partir o menino vivo, metade de uma, metade da outra. A mãe da criança disse: não, pode dar para ela o menino, pode dar, não matem a criança. E a outra dizia: nem meu nem seu, seja dividido. O rei viu logo quem era a mãe. A mãe não queria a morte de seu filho. A mãe queria o filho vivo. A mãe quer ver o filho bem. A mãe tem prazer em ver o filho ser feliz, em crescer, em aprender, em viver. E o rei disse: a primeira é a mãe, porque o amor de mãe se aguçou no seu interior. Este é o amor de mãe. Ah, quantas mães nós encontramos em nossa caminhada, quando vamos por igrejas, por nações, mães que choram, mães que têm os seus olhos ardentes, levantam pela madrugada orando por seus filhos. Filhos que estão no pecado, filhos que estão no mundo, filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prisão, filhos que estão sofrendo nas garras de Satanás. Como aquela mãe que veio a Jesus pedindo ao Senhor: minha filha está endemoniada, por favor, vem libertá-la. Ela era uma estrangeira, ela era uma mulher cirofenícia, era uma mulher grega, era uma mulher que não conhecia a história de Israel, nem sabia quem era o Messias, mas aquela mulher queria a libertação da sua filha.
e ela sabia que Jesus tinha feito isso para tantas mães. Mães que viram seus filhos ressurretos. Como a viúva de Naim, o seu filho foi ressuscitado. Jesus disse: levanta-te, aquele jovem. Mães como a esposa de Jairo, cuja filhinha de 12 anos havia acabado de morrer. Jesus foi e ressuscitou a filha de Jairo. Sim, mães que sabiam que Jesus abriu os olhos a um cego de nascença, mesmo que ele já tivesse 40 anos, tinha uma mãe que se alegrou em ver o seu filho enxergando pelo poder de Jesus. As mães querem o bem dos seus filhos, as verdadeiras mães. Existem patologias, existem mães que são narcisistas, mães que são perversas, mães que... Mas aqui o apóstolo Paulo diz que a mulher seria preservada, cumprindo a sua missão de ser mãe. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que é um exemplo de mãe, Rispa, uma mulher que cuidou dos filhos até depois de mortos, adultos e mortos. Vamos ver a história de Rispa em 2 Samuel 21, de versículo 8 ao 14. Diz assim: porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Bem, esta é a história de Rispa. Seus filhos foram enforcados, porque os gibeonitas tinham sido, podemos dizer assim, desonrados, porque Saul tentara matar os gibeonitas, perseguiu os gibeonitas, matou a muitos gibeonitas. Ele não podia fazer isso porque havia uma aliança de Deus, uma proteção sobre os gibeonitas. Então veio uma grande seca em Israel. E Davi perguntou a Deus qual era o motivo daquela seca. Como podiam voltar a ver a água cair sobre a terra? Como poderia tudo voltar à vida normal, a produzir? E então foi dito que Saul havia rompido com a aliança, faltado com a palavra aos gibeonitas. E Davi então pergunta aos gibeonitas: o que vocês querem? Eles pediram 7 homens, filhos de Saul, enforcados. E os 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul,
esses 2 filhos foram enforcados. Rispa põe um pano de saco sobre uma penha, sobre uma rocha, e fica vigiando os cadáveres de seus filhos. Não enterraram seus filhos, não os tiraram da forca, não os tiraram dali. Estavam ali, ela não deixava as aves tocarem nos corpos, não deixava os animais virem e comer as carnes de seus filhos. Ela ficou vigiando, mesmo depois de mortos. Avisaram a Davi, e Davi vem e faz um enterro solene, não daqueles 7 apenas, mas também de Saul e seu filho Jonatas. Um enterro decente, um enterro solene, porque Rispa esteve ali mesmo com seus filhos mortos. Nós sabemos que há muitas mães que têm os seus filhos mortos, não pendurados numa forca, não já sepultados, não seu corpo morto, estão aí vivendo, mas mortos nos seus delitos e pecados. Mortos fazendo as coisas que não deveriam. Mortos no vício, na pornografia, na prostituição, nas perversões sexuais. Mortos na maldade, no crime, e as mães ali estão vigiando, para que nem as aves dos céus, nem os animais que simbolizam os demônios venham acabar de destruir seus filhos. Ali Rispa só podia esperar um enterro decente para os seus filhos, mas as mães que têm os seus filhos mortos no pecado têm a esperança de vê-los ressuscitar para a vida, de vê-los encontrarem a vida eterna em Jesus. Ah, que poder tem as lágrimas de uma mãe. O amor de mãe é derramado por Deus no coração da mulher. Que você, minha irmã, não deixe a modernidade, os tempos de hoje, que são coisas antigas que sempre estiveram aí na história da humanidade. Essa questão da mulher trabalhar fora, deixar os filhinhos para outros, que você possa cuidar de seus filhos, que você possa amar os seus filhos e, conforme a palavra nos diz, que você possa ser um exemplo, que você possa ensinar seus filhos no caminho do Senhor. E se seus filhos estão como os filhos de Rispa, mortos, que você continue orando, protegendo. Eles virão, eles ressuscitarão em Cristo, eles terão uma experiência com o Senhor. Basta que você creia, basta que você confie, basta que você ore. Não desista. Deus derramou no coração da mulher amor. O amor de mãe é um amor que toca o coração de Deus. As lágrimas de uma mãe tocam o coração de Deus. E nossos filhos serão abençoados por causa deste amor. Vamos orar? Quem sabe é hora de você orar por seus filhos. Quem sabe é hora de retomar este amor e este cuidado com seus pequeninos. Feche os seus olhos. Curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu te agradeço pelo amor do Senhor, derramado no coração de cada mãe. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe algo tão próprio para a mulher. Oramos para que cada mãe que nos assiste seja tocada por este amor, seja permeada por tua bondade, por tua graça, seja cheia, seja mergulhada neste amor maravilhoso e possa cuidar de seus filhinhos e possa amá-los e possa te servir sendo uma boa esposa, uma boa dona de casa, principalmente uma boa mãe para a tua glória. Aquelas mães que nos assistem, cujos filhos estão no pecado, no mundo, na droga, na morte. Ó Senhor, ouve as orações destas mães, enxuga suas lágrimas
e traz alegria de verem os seus filhos curados, os seus filhos libertos, os seus filhos salvos para a glória do teu nome. Abençoe cada mãe que nos assiste e as futuras mamães sejam sábias e possam criar seus filhinhos no caminho e no temor do Senhor. Nós abençoamos essas mulheres e a cada pessoa que nos assiste, abençoamos com a tua paz e com o teu amor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É tão bom amar e fazer o que Deus quer que façamos. Amar, ser amado e levar o amor de Deus aos outros corações. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.